Olá, é muito bom te dar mais uma vez as boas-vindas à disciplina de empreendedorismo. Eu sou a professora Indiara Beltrame Branquer e você sabe, estou aqui com você para discutir, conversar, analisar, verificar e compartilhar conteúdos, informações e experiências de empreendedorismo. Então, estamos aqui chegando à nossa unidade 2, a unidade que vai falar das oportunidades empreendedoras. Essa é uma unidade bem interessante, que a exemplo da primeira unidade, traz informações que vão contribuir para o seu desenvolvimento pessoal, para o seu desenvolvimento profissional, que vão estar ajudando você a ter melhores resultados na carreira que você escolheu. Porque sempre essa é a ideia, nós vamos para uma escola, nós vamos para uma universidade, nós escolhemos um curso superior, sempre na perspectiva de que isso vai trazer muito enriquecimento nos aspectos relacionados à nossa vida profissional. Então, com essa perspectiva, nós vamos estar tendo mais uma unidade que vai estar falando das oportunidades empreendedoras, que vai falar da validação de ideias e como verificar se essas ideias se tornariam bons empreendimentos. E falando em ideias, eu convido você a trocar uma ideia comigo. Participe da nossa aula, conecte-se conosco nos mais diferentes meios de comunicação. O importante é que você interaja com a gente, o importante é que você mande a sua pergunta, que você mande a sua dúvida, que você participe. Com relação às dúvidas, eu vou sempre destacar isso, que a sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa. E às vezes a gente fica com vergonha, a gente não quer compartilhar as dúvidas, a gente tem medo de perguntar. Então pergunte, não fique guardando as dúvidas para você. Compartilhe conosco, mande sua pergunta, mande a sua experiência, porque com certeza isso vai fazer com que a nossa discussão fique mais interessante, seja mais frutífera. Eu consigo trazer informações que vão ajudar você a se desenvolver. Então, mande sua dúvida, mande sua participação. E para instigar a nossa curiosidade, para instigar a nossa discussão, vamos às nossas afirmações, nossas dúvidas iniciais? Então, convido você a pensar em como surgem as ideias. Você já parou para pensar como as pessoas têm boas ideias? Porque eu já vi isso, muitas pessoas olham para empreendimentos de sucesso, para bares descolados, para propostas de novos serviços diferenciadas. E aí a pessoa diz assim, nossa, por que foi que eu não tive essa ideia? Por que foi que eu não pensei nisso antes? E aí nós vamos estar discutindo aqui como eu posso ter uma boa ideia. O que faz, da onde vêm as ideias? Por que umas pessoas têm ideias para bons empreendimentos, têm sucesso e outras não? Então vamos estar discutindo também como transformar essas ideias em oportunidades de negócios. E quando eu falo de oportunidades de negócios, sempre lembrando que não é só uma perspectiva que está reservada ao ambiente de um novo empreendimento. Muito embora a nossa aula vai falar muito sobre isso. Mas você pode utilizar e você deve fazer uso das boas ideias para oferecer, para possibilitar novos negócios, para possibilitar expansões na empresa onde você atua. Então, o exercício do perfil empreendedor por meio do empreendedorismo dentro das organizações, o intraempreendedorismo, também atende os conceitos de validação de ideias, de termos boas ideias. Então, entendermos essas demandas e verificarmos como termos uma boa ideia é algo que vai acrescentar tanto para a abertura de novos empreendimentos, com impacto social ou não, como para a perspectiva do exercício do empreendedorismo dentro das organizações. Então, é mais um assunto interessante, é mais um assunto complementar. A nossa proposta é que você consiga visualizar como esse conteúdo vai acrescentar para a sua vida profissional e eu tenho certeza que a gente vai compartilhar informações bem pertinentes. E para continuarmos
refletindo sobre os temas que nós vamos discutir aqui, eu convido você a assistir comigo os caminhos da nossa aprendizagem. Olá! Vamos começar agora a unidade 2 do nosso estudo sobre empreendedorismo. Nessa unidade, vamos falar de um tema muito importante para qualquer empreendedor: as oportunidades empreendedoras. E para estar atento a elas, você vai aprender ao longo do estudo dessa unidade a avaliar essas oportunidades, o modelo de negócio, compreender o mercado e seus concorrentes e, por fim, começar a elaborar um eficiente plano de negócio. E para começar tudo isso, uma coisa é fundamental ao empreendedor: criatividade. Uma palavra que se origina do latim creatus e creare, e que significa crescer, dar à luz, inventar, criar coisas novas. Por isso, a lâmpada está sempre associada à geração de uma nova ideia, ação fundamental ao empreendedorismo. Com a criatividade, saímos da zona de conforto, que é aquele lugar que a gente acaba se acomodando e perdendo grandes oportunidades empreendedoras. Seja você já empresário ou um funcionário. Lembre-se de que a acomodação é um veneno para a criatividade e também a inovação. Mas como identificar essas oportunidades respeitando a sua criatividade e ao mesmo tempo criando um modelo de negócio sólido? É o que vamos ver a partir de agora. Primeiro, devemos estar atentos à necessidade das pessoas por produtos e serviços. Isso é a grande fonte de oportunidades para o empreendedor. Quer um exemplo? As empresas de marido de aluguel. Alguém resolveu escutar as esposas que reclamavam dos maridos que não tinham tempo para os reparos domésticos e criou uma empresa especializada nisso. Hoje são muitas empresas oferecendo esse serviço. Depois de identificar o diferencial competitivo do negócio, você vai ver que é preciso traçar um modelo de negócio. Ele consiste na descrição lógica de todo o empreendimento, desde a sua criação, a forma de entrega do bem ou serviço e o valor deste novo empreendimento. Ao longo desta unidade, você vai conhecer também metodologias que ajudam na descrição do empreendimento, de forma a permitir a quem analisa o novo negócio ter uma ideia completa dele. Com a ajuda dessa metodologia, estabelecemos o tipo de serviço ou bem oferecido, seu preço, o mercado, o público-alvo e até os potenciais concorrentes. Veremos também que para estabelecer tudo isso, ou seja, nichos de mercado, concorrência e preços, é fundamental uma pesquisa de mercado. Na unidade 2 deste estudo de empreendedorismo, você vai conhecer o passo a passo desse tipo de pesquisa, desde os questionários iniciais, a coleta de dados, até a apresentação e comunicação dos resultados, por meio de gráficos e tabelas que ilustram a viabilidade ou não do negócio. A partir desses dados, você iniciará o aprendizado para descrever um plano de negócio. Nele, o empreendedor registra de forma sistemática todos os detalhes do empreendimento que ele pretende realizar, desde a previsão de lucro e o crescimento do empreendimento, estabelece estratégias de marketing e ações de venda, facilita o relacionamento com os clientes e reduz as chances do empreendedor tomar decisões erradas. Na SR da unidade, você colocará em prática os conhecimentos adquiridos durante o estudo, acompanhando os personagens Pedro e Paula, que estão montando um negócio próprio. Paula será responsável pelos aspectos administrativos do negócio e Pedro pela abertura, estruturação e edificação da empresa. E é sua missão ajudar os dois. Vamos começar? Então acesse o livro didático, as web-aulas e também todo o material complementar que está disponível no seu ambiente virtual. E também faça os questionários de pré e pós-aulas de cada sessão. Assim você verá que uma boa ideia, passo inicial do empreendedorismo, se completa com um plano de negócios estruturado e detalhado. Nos vemos de novo no fim desta unidade. Até lá!
Então, uma boa ideia é nós estarmos resgatando alguns conteúdos que são bem pertinentes antes da gente conseguir evoluir no tema. Vamos resgatar esses conteúdos? Então, eu vou fazer uma observação bem pertinente para você agora, que é a seguinte. Com relação ao conceito de empreendedorismo, intraempreendedorismo e processo empreendedor, esses conceitos nós já trabalhamos na unidade 1. Então, se você ainda tem alguma dúvida com relação a eles, a minha melhor sugestão para você é, vai lá, rever a nossa unidade 1, lê novamente o livro, verifica essas dúvidas, revê a minha explicação. Se você ainda continuar com dúvida, encaminhe sua dúvida para nós. Não fique acumulando dúvidas, não fique trazendo essas dúvidas para as aulas seguintes, porque senão essa dúvida vai acabar se acumulando como uma bola de neve. E quando você menos esperar, essa bola de neve vai te atropelar. Por quê? Porque o conteúdo, ele não espera, ele segue. Então, se você ainda tem alguma dúvida com relação ao que é o empreendedorismo, o que é o empreendedorismo dentro das empresas, que é o intraempreendedorismo, volta lá, reveja, faça a sua leitura, que isso vai ser bastante pertinente. Não leve dúvidas adiante. E com relação à evolução, então, uma vez que a gente já estudou empreendedorismo, intraempreendedorismo e processo empreendedor, agora eu posso verificar a questão da oportunidade da validação das ideias, o desenvolvimento do modelo de negócios e a concepção de um diferencial competitivo. Por que é um diferencial competitivo? Que esse é a grande, vamos dizer assim, o grande X da questão. Como é que nós vamos estar conseguindo identificar uma oportunidade de negócios ou ter uma boa ideia que faça diferença nos aspectos que se relacionam a trazer algum crescimento para a empresa onde você atua, ou mesmo você ter um empreendimento de sucesso. Como é que eu faço para ter uma boa ideia que materialize o sucesso profissional que eu quero ter? Então, essa é a perspectiva. Como ter uma boa ideia, como ter certeza que essa ideia é uma ideia válida, como trazer uma ideia com diferencial competitivo, ou seja, uma ideia de um novo empreendimento, por exemplo, que vai produzir um serviço ou um produto que vai estar fazendo com que os clientes, eles escolham a sua empresa e não a outra. Eles escolham o seu serviço e não outro, que diferencie você num processo de seleção numa empresa, que vai fazer aquela empresa querer contratar você e não outra pessoa. Então, é nessa perspectiva conceitual que nós vamos estar trabalhando. E sempre para nos ajudar a sair do campo do conceito e entrar no campo do material, da prática, nós temos os nossos amigos, o Pedro e a Paula. Pedro e Paula, exatamente, vamos falar sobre ele. Pedro e a Paula resolveram montar um empreendimento próprio. A Paula pretende ficar responsável pelos aspectos administrativos e o Pedro vai ficar responsável pela abertura, edificação e estruturação do empreendimento. Então, eles perceberam ao longo das discussões que eles tiveram no panorama do empreendedorismo, que eles gostam muito do empreendedorismo, que eles comungam de muito interesse no tema. E mesmo que num primeiro momento a Paula tivesse uma perspectiva de empreendedorismo, de trabalhar numa grande empresa, ela percebeu que a parceria dela com o Pedro era muito frutífera. Então ela resolveu embarcar nessa ideia e abrir um empreendimento com eles. E nós vamos estar aqui ajudando os nossos amigos a abrirem esse empreendimento na perspectiva de quais são as primeiras providências que eles têm que tomar. E aí, tá pronto? Vamos começar? Olá! Você já pensou no dia a dia da carreira que você escolheu seguir? Bom, para ter uma ideia dos desafios da sua área, agora você vai procurar soluções para situações problema. Para prosseguir, primeiro é necessário ter estudado e finalizado a sua pré-aula, já que é nela que você encontra os conceitos e as teorias da disciplina.
Feito isso, você vai conhecer a sua primeira SP e vai identificar onde a situação se passa, quais agentes estão envolvidos e quais são os recursos disponíveis. Com essas informações, você vai problematizar o contexto apresentado para então solucionar o desafio. Preparado para começar a SP1? Então boa sorte e até mais! Pedro e Paula uniram forças e agora eles têm um objetivo em comum. Finalmente eles concordaram a respeito de alguma coisa, porque eles passaram tanto tempo discordando, mas desse discordar, dessa inquietação, surgiu uma nova perspectiva. Vamos ver qual? Então, Pedro e Paula precisam identificar como obter uma nova ideia. Então, o que aconteceu aqui? Eles gostavam do tema empreendedorismo e eles resolveram que queriam virar empreendedores abrindo um novo empreendimento. Às vezes acontece o contrário. Às vezes as pessoas têm uma boa ideia e vão para a perspectiva de abrir um novo empreendimento. E às vezes as pessoas querem um novo empreendimento, mas não têm a ideia. Pode ser o que acontece com você. Você, de repente, está hoje numa empresa, amanhã você pode ser desligado, e quando você foi desligado, você se vê dentro da perspectiva de, pega aquele famoso acerto, vamos dizer assim, e aí você passa a viver uma realidade de que você tem um dinheiro, um aporte financeiro, e que você gostaria de investir em um empreendimento. Aí você vai buscar uma nova ideia. Então, as duas vertentes são interessantes. Você se motivar e querer ter um empreendimento, aí você buscar uma nova ideia, ou você ter uma boa ideia e aí sair para o planejamento do empreendimento. Então, as duas perspectivas são válidas. E aí, aqui nós vamos estar vendo como validar as ideias. Pedro e Paula estão nesse cenário, eles querem abrir um empreendimento, mas não têm uma boa ideia. E nós vamos ajudar o Pedro e Paula a identificar boas ideias e como transformar essas ideias em oportunidades de negócios. Então, você está dentro desse cenário, você foi desligado de uma organização e agora você precisa ter uma boa ideia para um empreendimento. E agora, o que eu faço? Da onde surgem as ideias? Por que tem pessoas que são tão criativas, têm boas ideias, têm sempre uma solução prática e diferente para diferentes possibilidades, diferentes situações? Tem sempre aquela pessoa que a gente quer pedir uma sugestão, como é que eu faço para resolver isso? E a pessoa sempre vem com várias sugestões. Então, a gente precisa entender como acessar esse mundo das ideias. E para isso eu preciso de alguns conceitos como esses. Primeira perspectiva que eu preciso ter em mente com relação ao mundo das ideias, de ter boas ideias, de ser uma pessoa que traga diferentes sugestões e que sempre tenha algo a acrescentar. É sair da zona de conforto. Eu vou fazer algumas perguntas e você vai estar respondendo aí mentalmente. Você é aquele tipo de pessoa que sempre vai no mesmo restaurante, sim ou não? Que pega o mesmo percurso para ir trabalhar e para voltar para casa, não pega percursos diferentes. No final de semana, sempre vai nos mesmos lugares, sempre está com as mesmas pessoas. Se a sua resposta para todas as perguntas que eu acabei de fazer foi sim, eu tenho uma notícia para você. Você está na zona de conforto. O que é a zona de conforto? É a nossa zona onde a gente se acomoda, onde está tudo certo, a gente acha que está com a vida ganha, que está com tudo organizado. Os especialistas dizem, por exemplo, que a gente não deve ficar pegando o mesmo percurso todos os dias, porque isso nos leva a não prestar atenção no percurso e pode ser um risco do ponto de vista de trânsito. Acidentes graves acontecem com pessoas que sempre pegam o mesmo percurso porque elas param de prestar atenção. Então, a zona de conforto é o primeiro lugar que você tem que tentar sair. Então, já estou convidando você a raciocinar comigo, pensar comigo se você está na zona de conforto ou não. Se você está, já está na hora de, levanta a cabeça, sacode a poeira e dá a volta por cima. Não pode ficar na zona de conforto. Por quê? Eu preciso sair da zona de conforto para poder instigar a criatividade.
A criatividade ou insight é considerada a capacidade de criar ou inventar novas situações com novos objetivos ou novos objetos com algum tipo de utilidade. Embora seja uma característica inerente ao ser humano, alguns animais também demonstram criatividade. E aí eu tenho uma proposta para você de um exercício de criatividade muito simples. Eu desafio você a me dar 5 utilidades para a vara de pescar, que não seja pescar. Deletamos a atividade, né, o objetivo primeiro para o qual a vara de pescar foi criada, que é pescar. E eu quero 5 diferentes possibilidades de utilizar a vara de pescar. Estou te desafiando. Use sua criatividade. Esse exercício é para que a gente pense de uma maneira diferente, porque é aí que vem a criatividade, olhar para uma determinada situação e pensar diferente. Isso me lembra o exemplo do cachorro de uma amiga minha. Ele não podia latir, porque, vamos, né, latir é algo que incomoda um pouco os vizinhos. Então ela proibiu ele de latir, e aí ele arrumou uma maneira criativa de chamar a atenção dela. Ele tosse. Exatamente, o cachorro tosse. Quando ele quer tomate que ele adora, ele tosse, ele fica... E ela ficou preocupada no primeiro momento que ele estivesse doente, mas depois de levar ele ao veterinário, ela acabou, né, percebeu que ele não estava doente, ele só usava o tossir para chamar atenção. Então ele foi criativo e ele conseguiu o quê? Inovar, que é outro que eu vou te mostrar, outro conceito. A inovação é um processo de estimular a criatividade, gerando ou agregando valor de novas maneiras, por meio de novos produtos ou serviços. Produtos, serviços e negócios. Então, a inovação é o processo de fazer algo novo. Então, ele usou a criatividade, percebendo que ele precisava chamar a atenção dele, e aí ele, da maneira dele, conseguiu chamar a atenção, criando um procedimento novo. Porque quantos cachorros que você já viu que tossem? Então, é um exemplo para a gente entender que da criatividade, do tentar fazer algo novo, que vem as melhores alternativas para os problemas cotidianos. Então, para as pequenas coisas, eu tenho que usar a criatividade. E como é que o Pedro e a Paula podem acessar essa criatividade? O que eles podem fazer para ter a ideia que eles encontrar qual seria a ideia mais adequada para o perfil empreendedor deles? Vamos fazer sugestões? Então, transformando ideias em oportunidades. Então, essa transformação das ideias em oportunidades perpassa primeiro que, para criar novas ideias, o primeiro passo é saia da zona de conforto e aguce, provoque a sua criatividade. Esqueça a zona de conforto. Escolha novos percursos, escolha novos restaurantes, esteja aberto a novas experiências. Isso é uma coisa que é válido em todos os aspectos. E a gente tem que fazer até experiências que a gente acha que nem seriam tão boas. E aí eu vou compartilhar uma história com vocês. Eu sou uma pessoa que eu nunca tinha andado de montanha-russa. Eu sempre tive um palpite, assim, uma leve sensação de que não ia ser legal. Mas eu acabei vivendo essa experiência em um aniversário que eu resolvi passar dentro de um parque temático. E a primeira coisa que eu quis experimentar naquele parque foi a montanha-russa. Eu experimentei aquelas montanhas-russas invertidas, sabe? Que as nossas pernas ficam para baixo e a gente fica preso no carro da montanha-russa na nossa cabeça. Então, foi o primeiro brinquedo que eu quis experimentar. A pessoa que estava comigo, era minha irmã mais nova, ela perguntou, você tem certeza? Eu respondi, com certeza não, mas eu vou igual. Foi uma das experiências mais amedrontadoras que eu já vivi em toda a minha vida. Eu descobri que eu não tenho um pingo de adrenalina. Não tenho adrenalina, eu fui feito sem adrenalina. Eu só não chorei quando terminou, porque eu fiquei com vergonha. Porque tinha crianças, né, pessoas muito mais jovens que eu, rindo, e eu estava querendo chorar, feito um bebê, porque eu tinha
detestado aquela experiência. Foi uma experiência muito ruim. E mesmo assim eu fui para outra montanha-russa tradicional e fiz de novo o percurso e com certeza eu comprovei sem dúvida de que eu sou uma pessoa que não sou uma pessoa de montanha-russa. Nunca mais eu quero experimentar uma montanha-russa na minha vida. E o que eu quero dizer com esse exemplo? Por que é importante experimentar coisas que eu não gosto? Para ter certeza. Eu sou uma pessoa que não gosta de montanha-russa, mas eu tive essa experiência. Muitas pessoas dizem que não gostam de uma coisa ou de outra sem nunca ter experimentado. Então, a gente tem que experimentar aquilo que a gente não gosta, nem que seja para ter certeza. E isso é sair da zona de conforto. Isso é você se desafiar. Eu tinha certeza que não ia ser interessante, mas eu experimentei. Eu vi como é. E agora eu posso efetivamente dizer, não, eu já experimentei, isso não é para mim. Então a gente tem que experimentar. Assim é a vida profissional. Às vezes você vai para um trabalho, você vai para um projeto ou abre um empreendimento que não teve sucesso. É como andar de montanha-russa. Pode ser uma experiência ruim, mas que você aprende com isso. Eu aprendi muito mais a meu respeito depois dessa experiência. E eu me senti muito bem por ter vencido os meus próprios medos e ter a minha abertura para essa experiência. Então, faça isso, tenha abertura para novas experiências. Isso é sair da zona de conforto. Volta aqui que eu vou te falar mais aspectos importantes. Então, identificando novas ideias. Eu posso chamar os amigos, o Pedro e a Paula convidaram os amigos, os tios para fazer um brainstorm. Ou seja, a Paula fez um grupo no WhatsApp, convidou todo mundo, o Pedro fez os quitutes, ele fez hambúrguer para servir, mini hambúrguer para servir para os convidados. E essas pessoas foram convidadas a dar ideias. Brainstorm é uma tempestade de ideias. Então, os amigos deles deram ideias de que tipo de empreendimento eles poderiam abrir e quais seriam as oportunidades que eles poderiam aproveitar. E as fontes de oportunidade são a procura de novas aplicações para produtos e serviços, deficiências de produtos e serviços que já existem, derivação da sua atividade atual. Você trabalha na área da saúde, na área do marketing, na área da física, da matemática, da biologia. Desses diferentes trabalhos, outros empreendimentos podem derivar. Tendências de mercado, explorar hobbies, imitar empreendedores de sucesso. E sempre que eu falo de empreendedor de sucesso, eu lembro do caso do Livox. Lembra que na nossa unidade 1 a gente falou do Livox? O pai da Clara que criou um aplicativo para conversar com a filha dele, para se comunicar com a filha dele. Então, as oportunidades empreendedoras, elas vêm da nossa observação, de observar as nossas próprias competências, observar as necessidades da organização onde a gente está, observação até da natureza, né? E que me traz o exemplo do velcro. A criação do velcro nasceu da observação de uma planta que grudava. E aí, observando aquele princípio, se criou o velcro. E quantas utilidades nós temos para o velcro hoje? Quantas diferentes utilidades nós temos? É como o exercício que eu propus para você, de me mandar diferentes utilidades para a vara de pescar. Eu posso fazer o quê? Eu posso usar ela de varal, eu posso utilizar ela para pendurar cortina, eu posso utilizar ela de varão de cortina. Quantas outras possibilidades eu tenho? Muitas, desde que eu instigue a minha curiosidade, coloque a minha cabeça para funcionar e consiga ver a situação por diferentes vertentes. E assim é com o Pedro e da Paula. Validaram as ideias. O Pedro e a Paula já identificaram a oportunidade de negócios. O que aconteceu? A partir do brainstorm que eles fizeram, se percebeu que a Paula tinha competência para organizar, porque ela organizou a reunião, chamou todo mundo, e o Pedro foi destacado a competência que ele tem para a cozinha. Então, a análise das duas competências dos nossos empreendedores mostraram para eles que eles têm que abrir o empreendimento da área de alimentação. Então, eles verificaram, agora eles precisam validar essa ideia por meio da identificação dos cálculos de riscos envolvidos nesse plano de negócios. Então, agora eles já deram um passo importante. Eles já decidiram, vamos abrir um empreendimento da área de alimentação, utilizando o que cada um tem de melhor, as competências de um
e a competência de outro. Unindo, eles vão abrir um empreendimento da área de alimentação. Mas essa é só a ideia inicial. A gente precisa de mais perspectivas, de mais análises para conseguir verificar se essa ideia é válida ou não. E para isso a gente vai precisar de algumas informações. Mas antes, eu preciso fazer um convite importante. Já participou da nossa aula? Participe conosco. E aí, conseguiu encontrar uma solução satisfatória para a SP1? Como você pôde notar, o desafio apresentado tem como base situações comuns da realidade de mercado. Eles são elaborados a partir de informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano. Isso significa que antes mesmo de você se formar, além de todo o conhecimento teórico, você já está em contato com a realidade do seu futuro profissional. Ah, e caso surja alguma dúvida, acesse o fórum e envie a sua pergunta, ok? Confere agora a SP2. Ok, eles tiveram a ideia. O que será que eles precisam agora? Pedro e Paula gostaram das informações que receberam, de que eles têm que explorar as competências deles para abrir um novo empreendimento. E mais do que isso, eles receberam a sugestão de abrir um food truck, que é uma nova tendência de mercado que nós temos observado e que eu costumo dizer que é a evolução da antiga carrocinha de cachorro-quente, de pipoca. Hoje a gente tem restaurantes ambulantes, caminhões adaptados com tudo que o empreendedor precisa para produzir um determinado alimento. Então é uma nova proposta, uma nova tendência e o Pedro e a Paula resolveram embarcar nessa ideia. E aí, ó, a gente separou uma imagem aqui de um food truck com um bolo. Mas daí o que eles vão produzir? Eles vão ter um food truck, eles vão produzir hambúrgueres, porque os hambúrgueres do Pedro são ótimos. Vai ser um hambúrguer com uma proposta gourmet, com a utilização de produtos orgânicos, tomate, cebola, alface, tudo orgânica. E ainda eles vão atender o público vegetariano e vegano. Olha que ideia interessante que eles tiveram. Só que, para termos mais clareza do que eles escolheram e se isso é viável ou não, eu preciso esclarecer algumas dúvidas. Eu preciso tirar algumas dúvidas, eu preciso trazer algumas informações. Então, ok, já tive uma boa ideia. A ideia deles parece ser bem interessante. Só que agora, como é que eles vão ter certeza que essa é uma ideia válida ou não? Vou direto para o plano de negócios? Não, calma. Eu preciso seguir uma sequência. Então, nós vamos propor aqui alguns passos que eles têm que preencher, né? Alguns degraus que eles têm que subir até chegar no plano de negócios e efetivamente implantar esse empreendimento. E o primeiro deles é fazer um modelo de negócios. Vamos ver mais a esse respeito? Então, com relação ao modelo de negócios, nós precisamos destacar alguns aspectos. Então, vamos por partes. O primeiro é ter a ideia. Ok, a gente já teve a ideia. Depois de eu ter a ideia, eu vou para o modelo de negócios. O que é esse modelo de negócios? É um documento no qual o empreendedor inicia o desenvolvimento do seu empreendimento de modo a torná-lo uma ideia tangível e passível de avaliação, auxiliando o empreendedor a estruturação e unificação dos diversos elementos necessários à elaboração detalhada do plano de negócios e a sua respectiva implementação. Então, primeiro a ideia, depois o modelo de negócios, depois o plano de negócios e, por último, eu vou para a implantação. Então, esse é o caminho seguro, esse é o caminho prudente.
não é adequado que nós, empreendedores, sigamos esse planejamento, esses passos. Da mesma forma, se a gente estivesse pensando em propor um novo projeto dentro da empresa onde a gente atua, ainda nesse sentido, nós temos que pensar na maturação e no amadurecimento desse modelo. Então, fazer o Canvas, utilizar a metodologia Canvas para o desenvolvimento do modelo desse empreendimento que está nascendo, a gente está aqui plantando a semente do empreendedorismo, a semente de um novo empreendedor, né, no aspecto de um novo negócio. Então, eu tenho que cuidar dessa semente. Então, como tudo que eu planto, eu preciso ter um tempo para esperar, eu tenho que cuidar, eu tenho que regar. Assim também é o desenvolvimento de um novo empreendimento. Eu tenho que ter todo um tempo de maturação. E o modelo Canvas, essa metodologia, ela vem nesse sentido, de o empreendedor se questionar a respeito do que ele precisa saber, quem que vão ser os clientes, qual é a proposta de valor. O modelo Canvas, ele é muito simples, ele é até lúdico, é legal de você, de certa forma, brincar com ele. E ele é bastante pertinente, porque ele vai dar o sinal verde, ok, segue adiante com o negócio, ou não. Ele diz, para por aí, não segue adiante, a ideia não é válida. Então, o que os empreendedores fazem? Como é que eu vou fazer o Canvas? Eu sempre sugiro, compra uma cartolina e você vai ter que comprar também aqueles blocos colantes, os post-its. E aí você vai montar um modelo da forma que eu vou te mostrar agora. Então, você vai comprar quais os bloquinhos? Você vai comprar um bloco verde, um bloco vermelho, um bloco azul e um bloco laranja. As cores são importantes, professora? São. Porque é interessante nós conseguirmos visualizar um modelo. Por isso que eu gosto de fazer isso com os empreendedores que a gente atende. Compra a cartolina, faz o post-it, e é interessante que ele é dinâmico, porque de repente você responde uma pergunta e aí depois você volta e responde de novo. Então, o primeiro bloco que eu vou destacar é o bloco vermelho, que é o bloco relacionado à proposta de valor ou à pergunta o quê? O que eu vou oferecer para o meu cliente? Então, vamos construir um exemplo para a gente entender isso aqui juntos. Vamos pensar que você atua dentro de um hospital. E lá dentro do hospital, na área administrativa, você percebeu que pessoas que estão passando por tratamento de saúde, alguns tratamentos muito agressivos, que recebem um tratamento estético, uma peruca, um cuidado no cabelo, um tratamento de pele, elas resgatam a autoestima e isso faz bem para a recuperação delas. Então, você observou vários casos no desenvolvimento da sua atividade. E aí você teve uma ideia, por que eu não abro um empreendimento que vai atender essas pessoas, que ao mesmo tempo vai trazer melhora na saúde delas, vai ter um impacto social. Então você teve a ideia de um empreendimento nesse sentido. E qual que seria a proposta de valor? O que você vai estar oferecendo? Você vai estar oferecendo um serviço que vai resgatar a autoestima, que vai melhorar a qualidade de vida dessa pessoa. Então, mais do que você oferecer um serviço de cabeleireiro, de massagem, acupuntura, tatuagem, você vai estar oferecendo como proposta de valor que vai fazer com que as pessoas vão no seu empreendimento, porque elas vão resgatar a autoestima delas, elas vão se sentir melhores. Então, essa é a proposta de valor. Para quem? Para pessoas que estão fazendo tratamento de saúde. Esses são os nossos clientes. Como nós vamos acessar essas pessoas? Que tipo de relacionamento a gente vai ter com elas? Como eu vou estar disponibilizando esse tipo de serviços? O que tipo de profissional eu tenho que ter para fazer perucas, para ter cuidado com o cabelo? Que tipo de profissional eu formado na área de por exemplo, fisioterapia? Que tipo de profissional eu tenho que ter dentro da minha clínica que vai atender essas pessoas que têm essa especificidade de estar passando por tratamento de saúde? Então, quais são as parcerias que eu preciso ter? Quais são as principais atividades que eu vou estar oferecendo? Quais são os recursos que eu tenho que ter? Para você ter uma ideia, por exemplo, sim, o Brasil importa cabelo da África.
Sim, se importa cabelo. Você pode achar isso estranho, você pode achar isso diferente, mas o Brasil é um grande importador de cabelo. Eles vêm em grandes sacolas e aí eles vêm para o Brasil e aqui no Brasil se faz todo um tratamento nesse cabelo e aí tem um mercado de perucas com cabelos de pessoas mesmo. Então, esse cabelo que é importado é cabelo natural mesmo. São pessoas que vendem o cabelo lá na África para uma empresa que vende para o Brasil. Então, uma curiosidade aqui para a gente compartilhar. Então, eu preciso de um fornecedor desses cabelos e um profissional que vai fazer as perucas que eu vou estar vendendo. E quanto que isso vai me custar e quais serão as minhas fontes de receita? Como esse meu exemplo desse atendimento dessas pessoas com essa especificidade, eu estou falando de um empreendedorismo social. Então, eu posso estar procurando um aporte financeiro que me traga um auxílio de um fundo que incentive o empreendedorismo social da área de saúde. É fato, as pesquisas mostram que pessoas que têm esse aporte, por exemplo, homens ou mulheres que perderam o cabelo, principalmente as mulheres a gente observa muito que tem essa preocupação, o uso da peruca, o quanto isso resgata a autoestima e melhora o tempo de recuperação da saúde dessas pessoas. Então, para esse empreendedorismo, a gente pode procurar um aporte de um investidor que se preocupe com o impacto social. Então, está vendo como o modelo do negócios é interessante e que essa ideia que você teve na sua observação, no seu trabalho, né, no caso do exemplo de estar na área da saúde, você consegue transformar isso num empreendimento viável. Por isso que do modelo de negócios para o plano de negócios é um passo. E eu vou te mostrar algumas observações sobre os dois. Com relação a isso, nós podemos destacar que o Canvas é um pré-requisito indispensável para o plano de negócios. Então, o modelo de negócios ele é uma ferramenta que lida com incertezas, que levanta questões, que serve de base para o plano de negócios. Aqui é importante, identifique imediatamente a proposta de geração de valor para alcançar os objetivos propostos. Então, eu já consigo visualizar, no exemplo que a gente fez, qual é a nossa proposta de valor. E já o plano de negócios, ele é um documento mais aprofundado, ele está mais próximo da fase de consolidação, é uma ferramenta detalhada da empresa. Então, o modelo de negócios, ele é ainda mais aprofundado. Eu preciso de ainda coletar mais informações do que o modelo de negócios. Mas o Canvas é muito interessante porque eu já consigo verificar a viabilidade ou não. E falando nisso, vamos verificar a viabilidade da ideia do Pedro e a Paula? Então, qual seria a proposta de valor que eles estão oferecendo? Um hambúrguer que se propõe a trabalhar com produtos orgânicos e atender vegetarianos e veganos, está se conectando com quem? Com o público preocupado com o meio ambiente, preocupado com a saúde. Então, essa é a proposta de valor. As pessoas vão procurar o empreendimento do Pedro e da Paula, as pessoas que se preocupam com o meio ambiente, que se preocupam com a saúde. Então, é isso que eles estão oferecendo. Mais do que um hambúrguer, é uma proposta de sustentabilidade, de saúde. Quem são os clientes? São as pessoas que consomem produtos orgânicos. Não, primeiro, pessoas que gostam de hambúrguer, pessoas que gostam de consomem produtos orgânicos e pessoas que comem produtos vegetarianos e veganos. Esses são os clientes. Vamos estar trabalhando com food truck, que se movimenta, então, como canal de distribuição, eu vou estar fazendo essa, né, o próprio restaurante, ele vai passear pela cidade. Eu vou criar parcerias com fornecedores de produtos orgânicos. A minha atividade vai ser fazer hambúrguer, mas com uma proposta de valor diferenciada. Eu vou calcular aqui quantos hambúrgueres a gente tem que vender para manter o custo, né, e o caixa desse empreendimento. Não perceba que a ideia do Pedro e a Paula é uma ideia válida. Sim, nós podemos dar sequência nela e fazer o plano de negócios? Claro que podemos. Antes a gente vai fazer mais algumas análises, mas eu posso sim. É uma ideia válida. O que aconteceu? O Canvas deu like pra gente.
pode seguir adiante, pode continuar. Então, a gente verificou aqui 2 empreendimentos viáveis. E aí você pode perguntar, mas professora, podia ser que o Canvas mostrasse que o empreendimento não é viável? Deve mostrar. Se você não conseguir, por exemplo, verificar a proposta de valor, não segue adiante porque não é uma ideia válida. Então, vale a pena investir em fazer o Canvas. Vamos usar mais algumas informações importantes. Em relação ao diferencial competitivo. No caso do Pedro e a Paula, eles vão estar oferecendo um produto com diferencial competitivo, que é um produto com maior rendimento, por ser nós não vamos vender um produto barato, a gente vai vender um produto mais caro, com valor agregado maior, porque produtos orgânicos, infelizmente, eles custam um pouco mais para serem produzidos, mas ao mesmo tempo eu vou estar oferecendo um serviço mais amplo, qualidade, uma oferta de comodidade, e é por isso que a gente trouxe o exemplo da Nespresso, que é uma cápsula que custa um pouco mais caro que as outras, comparativamente, mas oferece para o cliente uma diferenciação nesse café. Porque é um café com rastreabilidade, que vem de fazendas com preocupação ambiental. Então, é toda uma experiência de tomar café. Então, assim como o hambúrguer do Pedro e a Paula, que tem essa preocupação de produtos orgânicos, vegetarianos e veganos, a Nespresso também tem essa preocupação. E é por isso que a gente ilustrou o caso com essa informação. Tranquilo, né? Muitas dúvidas, com certeza. E falando nisso, já participou da nossa aula? Bom, 2 SPs já foram finalizadas. Como você acha que está se saindo? Lembre-se de que para se dar bem é importante seguir as etapas, já que elas facilitam os seus estudos. Vamos revê-las? Primeiro é necessário estudar a pré-aula para conhecer a teoria e os conceitos da disciplina. Em seguida, leia a SP com atenção para conhecer e interpretar a situação exposta. Feito isso, você deve levantar hipóteses sobre a situação-problema, considerando os recursos disponíveis. E por fim, você deve aplicar os conceitos estudados com foco em resolver a problematização. Combinado? Então fique agora com a SP3. Até mais! Uma dúvida acaba levando a outra. Vamos ver o que é a demanda do Pedro e a Paula? Então, agora que eles já conseguiram desenhar o seu negócio, é hora de detalhar essas informações. Ou seja, eu preciso coletar mais algumas informações para validar a minha ideia. O desafio é traçar agora o perfil dos clientes que provavelmente estariam dispostos a consumirem um food truck e levantar informações a respeito desse mercado, inclusive a concorrência. E agora, por onde começar? Por onde o Pedro e a Paula podem começar a coletar essas informações para conhecer esse mercado onde eles vão atuar, para ter certeza do que eles vão estar oferecendo, para ver qual é o segmento e qual é o nicho de mercado que eles vão estar atuando. E para que eles consigam entender um pouco mais a respeito da opção que eles estão fazendo, eles precisam de alguns conceitos, como esses. O primeiro aspecto que a gente precisa localizar é que a proposta de empreendimento deles tem uma dinâmica específica. Qual é? Eles vão estar oferecendo um produto que é o hambúrguer, que é um produto tangível. Por que o hambúrguer é um exemplo de bem tangível? Porque é algo que eu consigo comer. Imagine aqui agora comigo aquele hambúrguer que você gosta tanto. Você consegue se imaginar degustando aquele hambúrguer? Você consegue visualizar ele, sentir o cheiro, a consistência, cada mordida que você dá? Você consegue materializar isso? Ok, isso é um bem tangível. Um exemplo, você pode pensar no carro, na caneta, na cadeira, na casa. São bens que você consegue pegar, você consegue materializar. A gente acabou aqui, mas só nesse momento de imaginação você já conseguiu materializar o hambúrguer que você gosta tanto. O que é um bem intangível? É algo que eu não consigo pegar, mas ao mesmo tempo ele é presente. Ficou confuso? Vou explicar para você. Vou retomar aqui o exemplo do hambúrguer. Você consegue materializar
o cheiro, a cor, o tamanho. Mas e o prazer que você sente quando você consome esse hambúrguer? E o prazer que você tem quando você vai no food truck, você está com fome, rapidamente você é atendido, o seu hambúrguer chega quentinho, gostoso na sua mesa, de jeito que você gosta, com higiene, com rapidez, com comodidade. Essa sua perspectiva de satisfação com relação a esses serviços que estão envolvidos no ato de se alimentar é que são os bens tangíveis, que são caracterizados pelos serviços. Ou melhor, os serviços são caracterizados por bens tangíveis, intangíveis, aliás. Por quê? Porque o serviço ele é feito por alguém. Então, o atendimento é feito por uma pessoa e é muito difícil você conseguir fazer sempre, prestar o serviço sempre igual. Nós somos pessoas. Num dia você está melhor, no outro você não está tão bem. Então, as máquinas até conseguem reproduzir na sequência exatamente igual. Nós, seres humanos, temos uma dificuldade de fazer sempre igual as coisas. Então, isso traz a complexidade. Então, o tangível é o hambúrguer que você encosta. O intangível é o prazer que você experimenta, a satisfação que você tem ao consumir esse hambúrguer. E isso nos traz a realidade de que o Pedro e a Paula têm um segmento híbrido. Por quê? Eles oferecem o produto e o atendimento. E isso se dará no contexto do mercado. O que é o mercado? É um ambiente no qual os agentes econômicos realizam trocas de bens por dinheiro. Então, o mercado é algo que a gente conhece bem, não temos dúvidas. Você consome os seus produtos no grande mercado que é a sociedade de hoje, que é a cidade que você está, nos mercados, hipermercados, shoppings. Então, isso é o mercado. Então, para o caso do Pedro e a Paula, qual que é o mercado deles? É a cidade onde eles vão atuar. É o município, é o bairro onde eles estão. Esse é o grande mercado. Mas eu preciso aprofundar, eu preciso recortar essa realidade, porque o mercado inteiro a gente não consegue acessar num primeiro momento, até porque eles são um food truck, eles estão em 2. Então tem que pensar a realidade deles. Então, vamos a alguns recortes importantes? Então, o primeiro recorte que a gente tem que fazer é relacionado ao segmento do mercado. Então, vamos aqui, acompanha comigo. Vamos imaginar que esse quadrado é a cidade onde o Pedro e a Paula moram, ou o bairro que eles vão atuar. Segmento de mercado é o conjunto de consumidores que apresentam características semelhantes entre si. Então, qual que é o segmento do Pedro e a Paula? Vamos fazer o recorte. Esse recorte corresponde às pessoas que gostam de hambúrguer e que consomem produtos orgânicos, vegetarianos e veganos. Esse é o segmento do Pedro e a Paula. Dentro disso, eu tenho um nicho de mercado. Eu posso fazer mais um recorte. O que é o nicho? É a parcela subsegmentada de clientes que ainda não possui suas necessidades satisfeitas e está disposto a pagar um preço diferenciado para melhor supri-las. Quem que está aqui? Os vegetarianos e veganos. Por quê? Porque a gente não tem ainda alguém que atenda essa necessidade de vender um produto que é gourmet, que é orgânico e ainda vai trazer a opção de vegetariano e vegano. Não, esse é o nicho. Então, eu tenho um grande mercado que são todas as pessoas, eu tenho um segmento de mercado que são pessoas que gostam de hambúrguer e consomem produtos orgânicos, e dentro disso eu tenho um nicho do mercado, que são as pessoas que consomem hambúrguer, produtos orgânicos e são vegetarianas e veganas. Então, ó, eu já consegui fazer o recorte e chegar aos clientes que o Pedro e a Paula vão estar buscando atender. Qual que é a importância disso? Fazer o recorte, saber qual é a proposta de valor e para quem eu vou estar oferecendo essa proposta de valor. Então perceba que a gente já está conseguindo fazer as conexões. Isso que é importante. Um outro aspecto está relacionado à concorrência. Vem comigo. A concorrência é empreendimentos que ofereçam produtos ou serviços similares, que podem, né, substituir o serviço que eu vou estar oferecendo. No caso do Pedro e a Paula, eles têm que analisar se existem outros restaurantes que servem produtos orgânicos, que se existem outros restaurantes que oferecem produtos vegetarianos e veganos. E identificando isso, eles vão estar identificando qual que é a divisão do mercado, ou seja, quem está atendendo quem.
que são, né, entre os concorrentes, qual é a participação de cada um dos concorrentes. Então, vamos imaginar que dentro do mercado que eles vão atuar, de pessoas que gostam de hambúrguer, nós temos mais um restaurante que gosta de hambúrguer, que vende hambúrguer, mas não tem a proposta de ser orgânico, e eu não tenho nenhum restaurante vegetariano e vegano. Então, vai ter market share só na parte dos hambúrgueres. Então, esse aspecto é utilizado para analisar a concorrência, principalmente para descobrir se eles são concorrentes, eles estão participando do mercado, ou seja, qual será a divisão que eu vou ter e o que eu preciso analisar nesse sentido. Então, já sei o meu mercado, já conheço o meu segmento, já fiz os recortes, já fiz a análise da concorrência. E aí você pode perguntar, mas professora, se eu me deparar com um mercado saturado, ou seja, tem muito concorrente, na minha região já tem 2 restaurantes vegetarianos que oferecem vegetariano e vegano, já tem um outro empreendimento que vende hambúrgueres e também vende, né, trabalha com a perspectiva do produto orgânico. E aí, o que eu faço, professora? Ficou ruim, não vai funcionar. Então, você não pode seguir adiante com esse projeto. Apareceu o sinal vermelho. Então, é possível que durante essa análise que a gente está fazendo, nós esbarremos em um mercado saturado. E se está saturado, não adianta eu seguir adiante. Outro aspecto, se eu conseguir identificar que eu não tenho o meu nicho de mercado ou são muito poucas pessoas nesse nicho de mercado, que não vai sustentar meu empreendimento, ou seja, eu não tenho um número de consumidores que absorveria a minha produção. Eu sigo adiante ou eu paro? Paro. Então, perceba que cada análise vai mostrar se a gente deve seguir adiante ou não. E aí, para complementar isso, essa minha pesquisa, eu faço uma pesquisa de mercado. Pesquisa de mercado, Pedro e Paula, eles não conhecem profundamente o mercado de food truck. E aí eles querem realizar uma pesquisa de mercado para conhecer mais a respeito desse serviço que eles querem oferecer e saber o que as pessoas esperam. Então, o objetivo da pesquisa deles é saber o que as pessoas esperam de um food truck que venda hambúrgueres orgânicos, né, que use produtos orgânicos e também vegetarianos e veganos. Então, eles vão desenvolver um plano de pesquisa, que é aonde eles vão aplicar a pesquisa, quais perguntas eles vão fazer. E aí, de posse dessas perguntas, como seria uma pergunta, professora? Seria muito simples. O que você espera de um food truck da área de alimentação? O que você considera que rapidez no atendimento é importante? Você consumiria um hambúrguer produzido com produtos orgânicos? O quanto é importante você ter empresas que trabalhem com produtos orgânicos? São perguntas simples que vão trazer os dados. E aí o Pedro e a Paula, eles ficaram sabendo que tem feiras de produtos orgânicos na cidade deles, aí eles vão lá, vão entrevistar as pessoas, eles vão disponibilizar online esse questionário para amigos que são vegetarianos e veganos. Desses dados vão surgir, esses dados, ou melhor dizendo, vão ter que ser analisados e nós vamos fazer um relatório e a apresentação desse relatório de pesquisa. E de posse dessas informações, eu vou conhecer mais sobre o meu cliente, porque eu estou perguntando para ele. E aí eu vou descobrir, por exemplo, que as pessoas esperam que o food truck tenha higiene, que seja rápido, que a utilização de produtos orgânicos é importante, porque caracteriza que a empresa tem responsabilidade ambiental. Então, várias informações super importantes para o empreendedor vão nascer dessa análise. E essa análise pode determinar a sequência do empreendimento ou, mais uma vez, a gente parar com ele. Então, cada passo que a gente dá no coleta de informações é um passo rumo a termos mais certezas a respeito do empreendimento. A ideia é diminuir os riscos. Riscos sempre vão ter, dúvidas a gente sempre vai ter.
coisas que a gente não tem 100% de certeza, mas quanto mais a gente conseguir ter informações, melhores são as possibilidades desse empreendimento encontrar menos dificuldades quando ele estiver implantado efetivamente. A ideia é diminuir a complexidade e isso se dá por meio do investimento na pesquisa, em continuar procurando informações, em continuar se aprofundando do tema. Não dá para ter preguiça. Tem que arregaçar as mangas e estar ali investindo em coleta de dados, coleta de informações, ouvir o seu cliente, vai para a rede social, vai para a rua, vai conversar com as pessoas. É a melhor maneira de você conseguir informações. Claro que isso vai te trazer mais algumas dúvidas e inquietações. E falando nisso, já participou da nossa aula? Quando você faz uso de todo o material didático, você passa a conhecer as teorias e os conceitos da disciplina de forma mais completa. Só assim as SPs, que servem de exercícios práticos que te preparam para o mercado de trabalho, terão efeito na sua carreira. Ou seja, seguindo as etapas, você está adquirindo experiência profissional antes mesmo de terminar o seu curso. E se durante a sua leitura algum ponto de interrogação surgir, não se preocupe. Envie sua dúvida no fórum, ok? Fique agora com a SP4. Boa sorte! Vamos resgatar algumas coisas. Primeiro foi ter uma ideia. Depois foi fazer um modelo de negócios. Depois conhecer mais sobre o seu cliente, o seu objetivo, né? A pessoa que você quer atingir com o seu empreendimento, com a sua ideia. E qual seria o passo número 4? Vamos ver? Então, agora que Pedro e Paula eles já identificaram o ramo do negócio, já determinaram o nicho, já sabem mais sobre os concorrentes, agora eles precisam efetivamente conhecer a real viabilidade do empreendimento. Sendo assim, eles chegaram na fase do plano do negócio. E nesse aspecto eu preciso fazer uma observação para você. Calma, não fique ansioso. Eu vou dar um spoiler, vamos dizer assim. A unidade 3 se ocupa de detalhar o plano de negócios. Então agora nós vamos ter contato com os primeiros temas, com o roteiro do plano de negócio, com os primeiros conceitos. E vamos nos aprofundar no plano de negócios na nossa unidade 3. Então, por hora, não fique tão ansioso, fique tranquilo, porque esse é um tema que rende muitas discussões e que, com certeza, nós vamos ter que entrar na nuance, né, nos detalhes do plano de negócios. Por hora, o que a gente precisa fazer? Precisa apresentar para o Pedro e para a Paula as informações introdutórias para que eles tenham o primeiro contato com o plano de negócios. Vamos ensinar para eles o que é um plano de negócios? Então, um plano de negócios nada mais é, assim como o Canvas, do que um documento no qual o empreendedor registra de forma sistemática e estruturada as informações detalhadas sobre o empreendimento que ele pretende edificar. E nesse sentido, vale destacar que é imprescindível tirar as ideias da cabeça e colocar no papel. Então, assim como o Canvas, que obriga o empreendedor a pesquisar, a pensar, a se questionar, da mesma forma, o plano de negócios faz esse mesmo exercício. Então, você pensa comigo que o modelo de negócios é simples, é um exercício interessante, mas se eu não fizer e for direto para o plano de negócios, eu vou perder um tempo precioso, porque o modelo de negócios me mostra se esse empreendimento é viável ou não. Então, por isso que é importante fazer o plano de negócios primeiro. E depois, é importante destacar que o plano de negócios, ele interessa a quem? Ao próprio empreendedor. Por quê? Porque ele vai conseguir visualizar o histórico da empresa, ele vai conseguir colocar no papel tudo que ele acredita, ali ele vai conseguir visualizar viabilidade financeira, plano de marketing, ele vai conseguir fazer adaptações e mudanças que ele julgar necessário. Aqui ele
ele é importante para clientes, funcionários e prestadores de serviço. No caso de contratação de colaboradores, eu já tenho uma referência. Fornecedores, financiadores, sócios, investidores. Esses não abrem mão de ver o plano de negócios, de ver, ó, cadê o papel, cadê as anotações, cadê as informações, tem que apresentar. Então, os investidores, as pessoas, os sócios, então, é imprescindível que eu tenha esse documento bem feito, bem escrito, bem estruturado, que eu invista meu tempo no desenvolvimento desse documento, que ele é um pouco demorado, ele demanda, às vezes, conhecimentos que a gente tem dúvida. Então, importante a gente saber que existem auxílios, o Sebrae auxilia na hora do desenvolvimento do plano de negócios. Existe um software que a gente preenche as informações e ele ajuda a organizar o plano de negócios, porque tem roteiro, com certeza, mas eu preciso saber o que colocar lá. Eu preciso fazer meu tema de casa, eu preciso fazer minha parte. Se eu não fizer minha parte, o software não vai fazer por mim. Se eu não viabilizar a minha ideia, ninguém vai viabilizar a ideia por mim. Então, eu preciso colocar a mão na massa e preencher os diferentes, né, as diferentes fases e todos os requisitos que fazem parte do plano de negócios. Vamos ver como ele é constituído? Então, o primeiro ponto que aparece quando a gente pega o documento é a capa. No entanto, com relação à capa, é interessante destacar que normalmente o pessoal faz a capa depois que faz o plano de marketing. Por quê? Porque durante o plano de marketing eles já conseguiram determinar a identidade visual do empreendimento, já conseguiram determinar as cores, logomarca. Então, depois do plano de marketing, normalmente o pessoal faz a capa. Então, não tem problema deixar a capa para fazer mais para o final. O sumário nada mais é do que aquela lista onde tem o assunto e a página. Então, tem que ter. Por quê? Porque ajuda o leitor a encontrar aquilo que ele quer. Se o cara é da área financeira, ele vai querer saber onde está a parte de viabilidade financeira. O sumário executivo. Com relação ao sumário executivo, eu preciso fazer uma observação. Assim como a capa também, o sumário executivo normalmente fica para o final. Até é indicado que ele fique para o final. Por quê? Porque no final, o sumário executivo nada mais é do que um grande resumo do plano de negócios. E resumir esse plano de negócios implica necessariamente em eu ter todas as informações do plano de negócios para poder resumir. Então, termina o plano de negócios, faz todas as pesquisas, encerra, aí eu vou escrever o sumário executivo. Outra coisa, ele tem que ser bem escrito, bem estruturado e bem objetivo. Por quê? Porque ele é o resumo. E quando eu abro o plano de negócios, eu vou ler esse resumo. Se ele estiver mal escrito ou incompleto, eu nem vou seguir adiante. Então, ele é um pouco mais criterioso para ser feito. Então, temos que deixar ele mais para o final. Então, termina o plano de negócios e depois você vai para o sumário executivo. Vamos a mais alguns aspectos importantes. O plano estratégico. O plano estratégico, para fazê-lo, normalmente a gente faz uso da matriz SWOT, da ferramenta SWOT. Existem algumas pessoas que abrasileiram a sigla chamando de matriz fofa. Eu, pessoalmente, prefiro SWOT. É uma opção minha. A matriz SWOT perpassa necessariamente a avaliação do ambiente interno ou microambiente e do ambiente externo, que é o macroambiente. Dentro do microambiente ou ambiente interno da organização, eu vou analisar quais são as forças e quais são as possíveis fraquezas que essa empresa tem. Com relação ao empreendimento do Pedro e a Paula, o que seria uma força e o que seria uma fraqueza? Uma força seria a perspectiva de estarem oferecendo produtos orgânicos. Mas, ao mesmo tempo, pode se tornar uma fraqueza. Por quê? Se eu tiver um fornecedor somente desses produtos vegetarianos, ou desses produtos orgânicos, eu fico refém desse fornecedor. E isso pode trazer um problema na hora da negociação. Ou eu posso ficar sem receber o produto e eu não posso usar um similar que não seja orgânico, né? Então, ter somente um fornecedor pode ser um indicador de fraqueza. Então, eu
dentro da análise interna da organização, eu consigo verificar o que ela é forte e quais são as possíveis fraquezas. O ambiente externo, ou macroambiente, é de onde vêm as oportunidades e as ameaças. O que seria uma oportunidade no caso do Pedro e a Paula? Que eles descobriram que no município deles tem uma linha especial que financia novos empreendimentos e que tem até linha de crédito, que é voltado para o impulsionamento, né, o crescimento do empreendedorismo. Isso é uma oportunidade. Uma ameaça seria um restaurante que vai ser aberto na região deles e que vai ser especializado em vegetariano e vegano. Então, do macroambiente vem as ameaças e oportunidades. Uma dica que eu gosto de fazer é que você pode fazer análise de SWOT para o desenvolvimento da sua própria carreira, fazendo uma autoanálise dos seus pontos fortes e fracos e das ameaças e oportunidades da área de conhecimento que você escolheu, da área que você escolheu atuar. Então, faça a sua própria análise de SWOT para verificar se a sua carreira está no caminho ou não. Então, é importante que você faça essa análise. Então, fica uma dica para o desenvolvimento da sua carreira. Então, perfeito, professora. Acabou, né? Já fiz o sumário executivo. Então, vou direto para o sumário executivo. Já fiz o plano estratégico? Nananina, não. Vamos aos outros aspectos do plano de negócios. Então, o que eu tenho que apresentar aqui para os interessados no meu plano de negócios? Eu tenho que apresentar a descrição do empreendimento. O que é a descrição do empreendimento? Que tipo de empreendimento vai ser? Qual é o objetivo da criação desse empreendimento? O que ele vai estar oferecendo de valor para os clientes? Então, eu tenho que trazer todas as informações a respeito desse empreendimento. Também eu tenho que trazer a descrição dos produtos e serviços. No caso do Pedro e a Paula, a gente sempre lembra, né, já resgatando, que eles vão estar tratando com um aspecto híbrido. Então, eles têm o produto, que é o hambúrguer, e o serviço, que perpassa o atendimento dos clientes que vêm consumir esse hambúrguer. Então, por ser um segmento híbrido, eu preciso detalhar tanto o produto quanto o serviço. Além disso, eu tenho que operacionalizar esse empreendimento. Ou seja, no capítulo de operacionalização, eu tenho que descrever como é que vai ser a produção desses hambúrgueres, como é que vai estar organizado o layout do meu empreendimento, quais são os recursos que eu vou ter, quem serão os meus fornecedores, quais são as matérias-primas que eu vou precisar. No plano de recursos humanos, eu vou precisar contratar alguém. Então, vamos pensar aqui no contexto do Pedro e a Paula. Então, vamos relembrar. A Paula vai cuidar do quê? Da parte administrativa. Ok, perfeito. O Pedro vai cozinhar, vai fazer os hambúrgueres vegetarianos, veganos e orgânicos. Perfeito. E quem é que vai fazer o atendimento dos clientes que vão chegar? Precisamos de mais uma pessoa. Dentro do planejamento de recursos humanos, eu vou estar trazendo também a matriz de responsabilidade, ou seja, quem é responsável pelo quê. Vou apresentar a análise do mercado, que eu já comecei a fazer quando eu fiz o modelo do empreendimento, então eu já vou apresentar isso. A pesquisa as estratégias de marketing, marca, identidade visual, que são muito importantes para a gente terminar a capa, que ainda está em aberto. E vou estar fazendo o plano financeiro, que perpassa necessariamente os cálculos de qual é o investimento inicial, quanto que me custa para manter essa empresa. E também eu vou colocar aqui, e eu vou fazer um planejamento de onde é que eu vou estar buscando esse aporte financeiro. Quais serão os investidores que eu vou procurar? Que fundos eu vou estar acessando? Quais são as linhas que eu posso estar acessando? Eu vou para um banco público, para um banco privado, eu tenho um aporte financeiro, eu recebi um acerto, eu vou vender carro, eu vou arrumar um sócio. Então, cada uma dessas diferentes partes que constituem o plano de negócios tem um objetivo específico e vai trazer um tipo de informação.
E é trabalhoso sim, ele tem uma certa complexidade, tem, mas quando a gente acaba, a gente consegue perceber a importância que ele tem, porque ele traz todas as informações. E aí você respondeu as perguntas, você já perguntou e respondeu. E isso traz um documento que é bastante pertinente. E isso traz credibilidade. Você não pode chegar na empresa onde você atua e sair oferecendo, dando ideias, se você não tiver uma base. Essa ideia, você tirou da onde? Qual que é a base dela? Como que eu vou botar essa ideia em prática? Eu já vi muitas ideias serem descartadas porque elas não tinham uma base de análise. Então, não basta ter uma boa ideia, eu preciso validar essa ideia. E isso se aplica para ideias dentro do ambiente organizacional e também para ideias de novos empreendimentos. Os dois precisam de validação. Por isso que eu sempre comento que esses conteúdos do empreendedorismo ajudam a você se desenvolver na sua carreira. Porque você tem que ter um planejamento de vida, você tem que ter um objetivo, você tem que traçar suas metas e correr atrás dessas metas. Então, né, como diz aquela frase, né? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então, você não vai esperar acontecer, você vai saber fazer. Essa é a perspectiva que o Pedro e a Paula têm com relação a isso. Eu sei que traz dúvidas, traz bastante inquietação, mas ao mesmo tempo também traz bastante satisfação. E aí, tudo entendido até aqui? Essa é a sua última oportunidade. Participe conosco. Bom, chegamos ao final da nossa aula. E depois de concluir todas as SPs, é hora de você refletir sobre tudo o que aprendeu com os desafios. Vamos lá? Primeiro, ficou claro que o conhecimento vem ao fazer uso do material didático disponível no ambiente virtual do aluno. Isso inclui fazer a pré-aula, assistir aos vídeos, ler os textos e acessar as web-aulas. E depois de compreender os conceitos da disciplina, você aprendeu a aplicar os fundamentos aprendidos em situações similares às da realidade do mercado de trabalho. Tudo isso faz de você um aluno proativo e mais capacitado para exercer a sua profissão, o que te coloca passos à frente na hora de ter sucesso profissional. Mas não acabou. Você ainda tem a sua pós-aula para acessar. Não vai esquecer, hein? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Respeite todas as etapas, ok? Bons estudos! Tchau! Comentei que é um caminho seguro e quantas coisas a gente verificou aqui, quantas ideias a gente teve, validou e verificou e quantas outras você pode ter, relembrando aquele exercício de criatividade que a gente fez. Uma coisa que é interessante no empreendedorismo é que um empreendimento chama outro, que uma boa ideia chama outra boa ideia. E entre essas, eu separei uma para mostrar para você. Olha isso. Food trucks contratam designers para encantar os clientes. Então, por que eu não posso fazer isso? Por que os designers não podem ter um novo nicho de mercado, que é fazer com que os food trucks se tornem mais interessantes, visualmente diferenciados, autênticos e praticamente obras de arte? Eu posso convidar um artista plástico, aqui no caso são os designers, mas nada me impede de contratar um artista plástico, de chamar alguém com uma veia artística, para dar uma identidade visual para o meu food truck. Então, eu sou um empreendedor, tenho meu empreendimento e eu abro a possibilidade de outros empreendimentos dentro de uma grande cadeia de valor. Então, essa é a perspectiva do empreendedorismo, de uma empresa puxando a outra, de uma boa ideia criando outra. E olha como é agradável. Pensa comigo, você chegar num empreendimento, num food truck bonito, bem apresentado, colorido, com um cardápio diferenciado. Eu fico olhando para esse cenário e penso que se tiver uma música também, fico mais feliz ainda. Se tiver uma música ao vivo, se tiver alguém declamando poesia, conversas. Então, a ideia é tornar o ambiente ainda mais agradável. E com isso, a cadeia do empreendedorismo, ela só cresce, ela só evolui. Por quê? Né? O food truck é uma oportunidade de empreendimento,
de aplicação do perfil empreendedor, e os designers também vão estar sendo empreendedores a partir do momento que eles passam a atuar nesse cenário também. Então, uma boa ideia trazendo outra e abrindo possibilidade de que os designers ampliem a atuação deles e também atuem no campo do empreendedorismo. E isso também abre espaço para outros artistas, para artistas plásticos, para dançarinos, para cantores, músicos. Por que não? Por que eu não posso ampliar a utilização? Então, às vezes a gente coloca as profissões muito enquadradas dentro de um determinado contexto, mas eu tenho várias utilidades diferentes para para o mesmo objeto. Por que eu não posso flexibilizar? Então, o importante é você fazer o exercício de olhar a sua área de atuação e conseguir conectar aonde que eu consigo colocar todos esses conteúdos de empreendedorismo, como eles vão me ajudar profissionalmente, como eles vão me ajudar no desenvolvimento acadêmico e profissional. Então, várias perspectivas foram levantadas aqui, vários aspectos você consegue visualizar agora para a sua carreira por meio do estudo que a gente já fez na oportunidade do panorama do empreendedorismo e agora da oportunidade empreendedora. A ideia é a gente constantemente estar ampliando o nosso conhecimento. E aqui trouxe insights, trouxe sugestões, trouxe provocações que com certeza mexeram com a sua criatividade. E falando nisso, eu preciso pedir licença de 1 minuto para poder verificar as participações, as dúvidas, e eu já retorno para os comentários. 1 minuto e eu já volto.
Olá, muito obrigada pela sua participação. É muito importante você estar compartilhando a sua dúvida, compartilhando seus anseios, suas preocupações com relação ao empreendedorismo. E eu gosto de destacar que o estudo do empreendedorismo, ele é muito importante. Então eu faço mais uma vez o apelo, leia o livro, mantenha sua leitura atualizada, não deixe acumular. Eu já falei aqui no começo do nosso encontro que se você deixar as dúvidas acumularem, elas vão te atropelar feito uma bola de neve. Então, não deixe acumular. Mantenha atualizada a sua leitura. A partir de agora, você está liberado para ler a unidade 3, que também está bem interessante. Então, proceda a sua leitura, proceda a análise do material, leia a web aula. E se surgiu alguma dúvida, se você está com alguma preocupação, compartilhe conosco. Mande a sua dúvida para nós, use os canais cabíveis para isso. Não fique com dúvidas. Mande a sua pergunta e mantenha os seus estudos atualizados. Como eu sempre falo, seja um empreendedor do seu estudo. Se planeje, exercite as suas características de empreendedor, planejando as suas atividades, acompanhando a cada semana as nossas atividades, participando dos nossos encontros. Você faz com que o nosso estudo do empreendedorismo seja mais interessante e, principalmente, que ele te ajude no desenvolvimento da sua carreira. Eu agradeço a sua atenção, vou me despedindo, convidando você a assistir comigo os nossos caminhos da aprendizagem. Até mais! Chegamos ao final da unidade 2 de empreendedorismo. Nessa unidade, você viu que além da criatividade, elemento fundamental a qualquer sujeito empreendedor, outros pontos também são muito importantes na estruturação de um novo negócio. Entre eles, você viu a necessidade de uma boa pesquisa de mercado, ação que ajuda a definir não só o segmento de mercado do novo empreendimento, mas também o modelo de negócio a ser utilizado por ele. Conheceu também os passos para a formulação e apresentação dessa pesquisa de mercado, desde os questionários iniciais, as coletas de dados, até a apresentação e comunicação dos resultados por meio de gráficos e tabelas que ilustram a viabilidade ou não do negócio. Com isso, podemos definir o diferencial competitivo do empreendimento e também descrever melhor o modelo de negócios. Por esses modelos, o empreendedor expõe de forma lógica todo o seu negócio, desde a ideia e criação, a forma de entrega do bem ou serviço e também o possível valor gerado pelo novo empreendimento. No estudo desta unidade, você conheceu também ferramentas e teorias metodológicas que auxiliam na criação desses modelos de negócio. Entre elas, vimos a modelagem de negócio Canvas, uma ferramenta de gerenciamento estratégica que ajuda a delinear e entender em detalhes o modelo de negócio da empresa. E revimos também a matriz SWOT, lembra-se dela? Ela é a ferramenta utilizada para avaliar as forças, oportunidades, fraquezas e ameaças do negócio. Com a ajuda dessas metodologias, estabelecemos o tipo de serviço ou bem oferecido, seu preço, o mercado, o público-alvo e até os potenciais concorrentes. Com tudo isso, estamos prontos a iniciar uma descrição de um plano de negócio, em que o empreendedor registra, entre outras coisas, a previsão de lucro e o crescimento do empreendimento, estabelece estratégias de marketing e ações de venda, leva em conta facilitadores do relacionamento com os clientes e, com isso, reduz as chances do empreendedor tomar decisões erradas. Como exemplo de SR, acompanhamos Pedro e Paula na criação de um negócio próprio. Na situação problema 1 desta unidade, eles trabalharam as ideias para a criação de um negócio, identificaram oportunidades e situações propícias para o empreendimento. Já na SP2, eles passaram a idealizar esse negócio.
comportando-se como verdadeiros empreendedores. Passaram a estabelecer o diferencial competitivo de um possível negócio de alimentação e as estratégias de ação a partir do modelo de negócio Canvas. Na situação problema 3, com sua ajuda, nossos amigos detalharam o modelo de negócio desenvolvido até então. Identificaram nichos de mercado e eventuais concorrentes. Por fim, na SP4, a ideia inicial de montar um food truck ficou cada vez mais clara para Pedro e Paula. Para completar o trabalho, vocês iniciaram a estruturação de um plano de negócio com todas as informações do empreendimento. Desde a capa, passando pelo sumário, o sumário executivo, plano estratégico, descrição do empreendimento, produtos e serviços, plano operacional, plano de recursos humanos, análise de mercado, estratégia de marketing, plano financeiro e os anexos. E antes de finalizar esta unidade, fica o lembrete. Volte ao seu livro didático sempre que precisar e não deixe de rever os questionários das pré- e pós-aulas. Isso ajudará ainda mais a fixar o que você estudou até agora. E além de tirá-lo da zona de conforto, ainda vai ajudar a refinar ainda mais as suas boas ideias. Ficamos por aqui. Até o nosso próximo encontro.